segunda consideração, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, é regido por leis e princípios. Desconhecer isto é incidir em uma série de ações erradas com várias consequências. Ou seja, não estar debaixo de um governo espiritual, de uma autoridade espiritual, gera consequências, como também quem está debaixo de uma autoridade espiritual. Quem desrespeita uma autoridade está quebrando leis e princípios que Deus estabeleceu, e a consequência virá para essas pessoas. Terceiro, todo lugar, seja no céu, seja na terra e até mesmo no inferno, tem leis. E se tem leis é porque foi posto alguém detentor de uma autoridade, e essa é uma verdade universal. Irmão, me responde, vamos lá. O inferno é uma bagunça, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. O céu é uma bagunça, sim ou não? Não. E o inferno é uma bagunça? Claro que não. Se existe um lugar muito bem organizado, se chama as regiões das trevas. O povo das trevas é muito mais organizado. Até Cristo disse: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Não é à toa que existe por aí, quando se fala de gente ruim, que o crime é organizado. E quando não se organiza, eles se matam entre si. Verdade ou mentira? Mas o inferno não é desorganizado. Pelo contrário, o texto que todo mundo conhece de cor, tenho certeza. Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo vai mostrar para nós na revelação bíblica como é a organização do inferno. Você pode abrir sua Bíblia aí? Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra quem, irmão? Vamos lá? Não. Vamos lá. Que é isso, gente? Vamos de novo. É bonito. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Percebe que Paulo coloca aqui as trevas é bem organizada. Se dizer assim, a luz acende, mas não tira o texto, não, segura o texto. Percebe que Paulo deixa bem claro que nas regiões celestiais as trevas se organizam. E aí Paulo vai organizar essas trevas, e Paulo diz assim, ó, lá não é bagunçado, lá tem chefes, autoridades, e dentre as maiores autoridades das trevas está quem? Os príncipes. Quem são, irmãos? Abra sua Bíblia, João capítulo 12, versículo 31. João capítulo 12, versículo 31. Jesus vai revelar que essa trevas, esse povo bem organizado, ele tem um líder, um cabeça, alguém que comanda todo o projeto, aquele que é a mente brilhante, operante. Olha o que Jesus diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso quem? Jesus está falando de Satanás. No mesmo livro, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 11, ele repete novamente, chamando Satanás de príncipe desse mundo. Se quem estiver anotando, note aí, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e também Efésios, capítulo 2, versículo 2, é a prova que o mentor, o cabeça, a mente operante dessas regiões das trevas é Satanás. É ele que tem a última palavra naquele lugar. E aí Paulo vai dizer, Efésios 6, versículo
versículo 11, diz que existe outro, dois grandes príncipes. Quantos príncipes? Dois. Chamado Apolion e Abaddon. Graças a nós, não estão soltos, estão no abismo, aprisionados. Segundo Pedro, reservado para a ira vindoura de Deus. Pensa comigo, irmão. Se Satanás já faz um estrago no mundo, imagina quando esses dois forem soltos. Imagina, pensa. Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Quem são os principados? São demônios de alta patente, que controlam nações e continentes inteiros. É só você trazer a memória, Daniel capítulo 10, a partir do versículo 12, versículo 13, versículo 20 e 21. Daniel se põe a orar, e durante a sua oração ele vai jejuando, porque não obtém resposta, e o jejum vai indo até 21 dias. E aí, quando dá o 21º dia, desce Gabriel, e quando Gabriel desce, o que Gabriel diz? O Senhor ouviu a sua oração desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia bloqueou. Irmão, a Pérsia não existia. Grava isso. Nesse período de Daniel capítulo 10, a Pérsia ainda não existia. A Pérsia vai existir 100 anos depois. Mas você percebe que antes da Pérsia surgir, Satanás já preparou um dominador para aquela nação. É organizado, não é, gente? Aí tem gente que pisa na cabeça do diabo para matar. Um grande exemplo dessa caixa de demônios chamado principado se revela na mais retratada de um principado. Vou desenhar, você rapidamente vai lembrar dessa imagem e segura para não falar o nome. A maioria desses principados, principalmente na Europa, na América, usa roupa azul, coroa na cabeça, tem anjos ou seres angelicais sobre os pés. Já pensou em alguém? Coroa na cabeça, roupa azul, seres angelicais no pé. Só tem um detalhe: Paulo lutou contra essa entidade. Lembra de Efésios capítulo de número, Atos capítulo de número 16 a 19? Quando Paulo chega em Éfeso e começa a pregar a palavra do Senhor. Quando Paulo começa a pregar a palavra em Éfeso, ele luta contra esse principado chamado Diana, que também veste um manto azul, coroa na cabeça e seres angelicais nos pés. No meu Rio de Janeiro, na Bahia de alguém, ela diz que é dona do mar. Ela pode até dizer que é dona do mar, mas tem um que anda sobre as águas. Aquieta a tempestade. Oh, glória a Deus. Era para estar com as duas mãos levantadas, glorificando, adorando a Deus. Glória a Deus. No Brasil, a entidade maior tem aí o apelido de Cidinha. Já na Europa, seu apelido é Fátima. Tudo igual. Reparou? Mesma roupa, mesma imagem, e arrasta uma multidão. E há de quem se levantar contra esse principado. O que aconteceu com Paulo, irmão? Preso, cadeia, só porque lutou e mexeu com essa entidade. Paulo ainda continua dizendo: as potestades são demônios que controlam regiões e países. 4, dominadores, são demônios que controlam cidades. Ou seja, Santo André
tem um dominador. Irmãos, preste atenção que nesse campo de batalha, a gente precisa entender que quando a gente entrar no campo de batalha, a gente primeiro tem que sondar o terreno que a gente pisa. Não adianta dizer eu te amarro, eu te repreendo, se você não sabe com quem está lutando. Jesus diz, antes de dominar, conquistar um terreno, é necessário invadir, arrombar a porta, mas também amarrar o valente. Porque há um valente, uma autoridade que precisa ser amarrada naquele lugar. Mas você sabe reconhecer qual é a autoridade que você está lutando contra ela. Por último, ossos espirituais. Esses aqui são mais fáceis de detectar, mais ou menos. Quem são as ossos espirituais? São caixas de demônios que estão sob o comando dos dominadores. E eles atuam em bairros, ruas e pessoas. A sua função é influenciar a mente das pessoas. Olha para mim. Se a função de uma hoste maligna é influenciar a mente das pessoas, pergunto eu à igreja, o crente sofre esse tipo de ataque, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Lucas capítulo de número 22, versículo 31 e 34, eu dei uma pincelada rápida no domingo. Lembra de Pedro tentando fazer Jesus parar do seu propósito, da sua missão? Para que esse papo de morte, para que esse papo de crucificação, o que Jesus falou para Pedro? Eu te repreendo, para trás de mim quem? Ele não falou com Pedro, ele falou com quem estava tentando influenciar a mente de Pedro. Então perceba como que a gente pode sondar esse território. Irmão, você já reparou que numa cidade que tem índice de suicídio, aquela cidade é marcada por um local e não vários locais? Por exemplo, na cidade de Marataízes e Espírito Santo, quando fui pregar lá, o pastor, passando pela ponte, o pastor disse, aqui é o lugar aonde as pessoas vêm para se suicidar. O que é aquilo? É o lugar onde a hoste maligna se concentra, onde ela age. Quer ver um outro exemplo? Aonde você vê um foco de noia, de gente drogada, ali há uma hoste controlando. Ou seja, precisa, para acabar aquilo, invadir o terreno e lutar contra a hoste que está naquele ambiente. Porque ela é a autoridade naquele local. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Um outro detalhe sobre esses demônios que estão organizados, eles estão no inferno, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Quem acha que sim, levanta a mão, por favor. Os demônios estão todos no inferno. Levanta a mão, por favor. Quem acha? Não fica com medo. Eu te ensino. Flávio, os demônios estão no inferno. Levanta a mão. Não fica com medo, não. Eles não estão no inferno. Levanta a mão. Quem assim acredita? Quem não levantou a mão está em qual culto? Os demônios não estão no inferno. Paulo deixa bem claro que eles estão nas regiões celestiais. Daniel capítulo 10 deixa bem claro. Quando Daniel orou, a batalha não foi no céu nem na terra, foi nas regiões celestiais. Ou seja, quando alguém estiver ministrando, e aqui tem ministros, eu aprendo também, então vamos aprender junto. Por gentileza, não cometa um grande erro. Qual? Jesus foi no inferno. O diabo botou a mão na cabeça. Quem é que vem pisando numa grande luz? Não faça essa palhaçada. Isso é emocionalismo para arrancar glória a Deus. Porque Jesus foi no inferno, sim ou não? Foi. Mas se o diabo não está lá, o que Jesus foi fazer no inferno? Efésios capítulo 4, versículo de número 8, e diz o texto: ora,
aquele que desceu às profundezas da terra, subiu levando o cativo o cativeiro, oh glória a Deus, e subindo aos céus, derramou dons espirituais aos homens. O que Jesus foi fazer no inferno? Pegar quem estava no seio de Abraão, que estava separado com um abismo, e do outro lado o inferno, e disse para os santos: aqui não é o lugar de vocês, vamos para a casa do meu Pai. Aleluia, aleluia. Que chave, se o diabo não tem casa, gente, como é que ele tem chave da casa? Jesus disse para João: eu tenho a chave da morte e do inferno. Por que Jesus tem a chave da morte e do inferno? Porque só Ele tem poder e toda autoridade para dar vida e tirar a vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, percebe que Corá, Datã e Abirão não respeita a autoridade de Moisés, e Paulo e Jesus deixam bem claro que as trevas são organizadas. Existe autoridade espiritual até no meio das trevas. E outra, em Mateus capítulo 12, versículo 25 e 26, vamos ler? Mateus capítulo 12, versículo 25 e 26. Jesus dá uma lição para nós crentes. Qual é a lição? Jesus vai dizer que as trevas não fazem rebeliões. Jesus vai dizer que não existe competição entre as trevas. Não existe batalha, eles não se dividem. Pelo contrário, eles estão unidos em cumprir o propósito do cabeça, que é Satanás. Olha o que Jesus disse, eu conto de 1 até 3, a igreja leu 25 e 26, respeitando ponto e vírgula. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus. Conhecendo seus pensamentos, disse: todo rei dividido contra si mesmo perderá, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. 26. Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois seu reino é. O que Jesus está ensinando? Se Satanás lutar contra próprias trevas, ele sozinho se destrói. Aí Jesus está dando uma lição para a gente. Se as trevas não lutam, não competem, não difamam, por que a gente tem que fazer diferente deles? Pelo contrário, a gente está aqui não é para competir. Não existe ninguém melhor do que ninguém. O único que é o foco, o único que merece glória, louvor, adoração, é como Paulo disse em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele estamos aqui, para cumprir o propósito dele, que é exaltar o seu nome e engrandecer o seu reino. Jesus é filho de Deus, sim ou não? Como homem, sim ou não? E Jesus, como homem, tinha uma autoridade sobre sua vida, sim ou não? Sim ou não? E Jesus desrespeitou uma autoridade, sim ou não? Não. Pelo contrário, Jesus ensina, quando ele vai se batizar, que autoridades não podem ser desrespeitadas